Buenos días, sean bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos empezar, voy a apagar el micrófono. Y disculpe si no estaré todo el tiempo porque como estoy mal del estómago, tengo que estar más cerca de la emergencia. Gracias. Vaya en paz, Padre, y no peque más. Qué bien, hermanos. Entonces, escucha, yo soy Afonso, no Alfonso, como soy brasileño, soy Afonso. Vivo em La Fazenda hace mais de 20 anos que vivo em La Fazenda. Eu sou psicólogo de profissão. Há quase 7 anos que vivo acá em Uruguai. Agora estou em La Fazenda de Montevideo, a capital de Uruguai. Por isso, aí me manejo um pouco com o espanhol. E Padre Valmi me pede que hable um pouco, desde uma visão meio psicológica, sobre o perdão. Então, eu pensei que iba a falar para ustedes às 9 da manhã acá de Uruguai, mas depois nos equivocamos e agora hablo às 11:30 da manhã acá de Uruguai. Então, por conta do fuso horário, nos complicamos um pouco. Então, eu tenho como 1 hora, porque tenho que ir ao aeroporto buscar um matrimônio que chega acá. Pero vamos ver o que logramos fazer. Não sei, não nos conhecemos, pero quero como declarar minha unidade assim, porque se cada um onde está intenta de algum modo amar e viver a palavra, nós outros temos Jesus em meio e vivimos a mesma vida. Me compreende bem? Se sim, assim. Claro. Se alguém tem alguma dúvida, eu imagino que eu estou lembrado com os responsáveis acelerados, não? Pero bem, eu vou tentar projetar uma pantalla cá e depois vocês confirmam se logram ver. Se ver algo? Ok, eu perdão. Ok, se vê a pantalla grande agora? Sí. Genial. Então, eu sou Afonso, como falei, vamos tentar falar do perdão. Se vocês têm uma dúvida, uma pergunta, prenda o microfone e paramos, tá bem? Vou tentar ganhar um pouco de tempo. Vamos começar. Tá, então, quando se habla de perdão, vamos primeiro entender o que significa. Podemos falar assim, perdonar é bueno, porque Deus pede, porque age bem para a alma, não? Então, nós outros vamos primeiro entender um pouco a definição de perdão, concretamente, donde a origem da palavra, o que significa, também o sentimento, as emoções, é bom encontrar um nome, dar uma cara para essas coisas, às vezes uma dolor em o peito, ou uma angústia existencial profunda, ou na confusão mental que uno passa, pode ser a falta de perdão. Então, é importante dar nome. Por exemplo, quando se fala de perdão, perdão é uma ação de perdonar. Então, perdão é uma atitude. Assim, quando você vive a palavra, o amor não era só uma palavra, um sentimento. O amor é uma força que move, é uma atitude. Então, perdão é uma ação de perdonar, que é liberar a alguém de uma responsabilidade, de uma deuda, ou de uma obrigação, ou de uma culpa pendente. Isso significa perdonar. Trata de uma ação que se realiza por distintos motivos. Sempre é de uma maneira voluntária. A pessoa que perdona, nunca perdona obrigada por algo, perdona voluntariamente e com consciência.
a função de poner ou de um reclamo, ou eliminar um rancor que existe adentro. Depende do contexto, porque cada um é uno e cada um viveu na experiência e depois, às vezes, uno deve, dependendo da história de cada um, às vezes uno tem que envolver na niñez para perdonar, às vezes uno deve perdonar um irmão em la caminhada, às vezes uno experimentou uma força de desamor tão grande em sua vida que isso bloqueou e uno como generou um escudo para proteger-se, por isso parou de amar e por conta disso se generaram muitas situações, não? Tá. Depois, quando nós outros vamos aí na etimologia da palavra ou na definição da palavra, perdonar vem das vozes latinas, do latim per, que significa como for a primeira sílaba do perdono, completamente, e donare, que significa obsequiar ou regalar. Antigamente, denominava aquilo que entregava por dádiva, que entregava-se, que donava-se. Era alguém que se donava por dádiva, ou por lástima, ou simplesmente por um regalo. Por isso, o perdão se entende normalmente como um ato de generosidade. Então, a pessoa que perdona também torna-se mais generosa ou tem compaixão por la pessoa. Então, é um gesto de humildade por parte de quem pede perdão. Às vezes uno tem que perdonar a si mesmo, às vezes uno que hizo mal pede perdão e às vezes, não sei, na caminhada muitas vezes uno escreve uma carta ou quando encontra a família pede perdão, pero também uno deve perdonar às vezes é o mal que se hizo, não? Por exemplo, se dois amigos têm uma disputa ou se peleam, podem logo pedir-se perdão mutuamente para retomar a amistade ou olvidar a situação. O perdão, em este caso, de uma peleia, serve para deixar atrás um conflito, um, ou um arrependimento, é dizer, se valora mais a amistade que os motivos para pelear-se. Então, se também isso nos ajuda a entender em uma situação de conflito, o que vale mais? Que eu dou mais importância? A mis relacionamentos, a uma boa convivência ou esta atitude negativa? É como uno põe na balança e uno vai aprendendo a elegir o que é bueno para mim ou o que não, o que uno valora mais. Quando nós outros venimos de uma mentalidade de homem velho, uma mentalidade sem esperança, uno queda em o coração e na mente sempre com o negativo. Pero é o homem novo que vai vivendo e entendendo o carisma da esperança, vai tendo também uma mentalidade mais esperançosa e convive mais com o que tem valor, o que é mais importante. Então, se a amistade ou uma convivência sana é mais importante que o ato, uma atitude negativa que o outro teve para comigo, não? Depois, o perdão pode dar-se em muitas circunstâncias e pode ter muitas distintas consequências. É possível perdonar outros, perdonar-se a si mesmo, incluso deve pedir perdão a Deus. Em nossa fé, aí a confissão, que é muito importante, que como às vezes quando não se confessa, sabe como um canho, uma canheria que está tapada e a água não flui, não sai com naturalidade, porque está aí mugre cheia dentro. Depois que se limpa, a água passa com mais força e chega a seu destino quando se abre a canicha como deve chegar. Quando está tapada, não. Assim também, a confissão tem essa graça, quando não se confessa, é como não vai lavando, limpando também a alma, não? E às vezes uno, antes de querer perdonar ou de perdonar, é importante sentir que Deus perdona. Em nossa vida, assim, espiritual em la fazenda, não? É importante uno contar com a graça de Deus, assim, para a sua própria história, não? E depois,
não solamente em nossa religião como cristianos, mas também em outras religiões. Vamos ver mais adelante acá como funciona isso. Também é importante nós outros pensarmos em um por exemplo, eu vivo em um país que é laico, significa que é um país sem fé, que não crê muito em Deus. Então, nós outros, às vezes, hablamos da espiritualidade, da religião, como os valores existenciais que existem na religião, por exemplo, não? Então, o perdão é um valor existencial. Quer dizer, nós outros somos um homem novo de verdade, como ele tem o valor. Por exemplo, é o valor do trabalho, é o valor do perdão, é o valor da estima, a sabedoria é um valor, é o valor de ser um homem de ética, um valor da própria estima da pessoa. Então, se tu vai ver cada dia a frase do Evangelho, a palavra do dia, tem muitos valores existenciais que fazem parte de uma formação não somente espiritual, mas uma formação humana também. Então, porque às vezes uno pensa que a fazenda é solamente uma vida espiritual. Também é. Pero em nossa espiritualidade está cheia de valores. Então, se um homem que é capaz de perdonar, e nós outros devemos fazer primeiro experiências pequenas de perdão em o dia a dia na fazenda, a estar ao ponto que uno logra fazer uma experiência de perdão quando a vida e a consciência de uno pede. Ou uno vê em sua história donde de verdade eu puedo perdonar, não? Então, o perdão é considerado para a psicologia como um valor humano, pois é apreciado positivamente em muitas culturas e em muitas sociedades. Não é solamente em um nível religioso, não? Em princípio, porque perdonar e ser perdonado é um ato que conduz à paz. Então, às vezes, um não vive sem paz por anos. E às vezes ela falta de perdão. Então, perdonar, por que que é um valor? Porque sempre que uno perdona, encontra a paz. Então, quem ortoga, quem regala o perdão, deixa atrás os rancores e as deudas e cierra um capítulo doloroso de sua vida. E quem é perdonado sente um alívio de consciência e encontra a paz interior, porque recebe também uma oportunidade. Persona que lhes ha hecho daño, pode fazê-lo tendo em conta seu próprio bem-estar. Então, às vezes, não importa se o outro ou tem razão ou não, se é verdade, às vezes, que o outro me diz mal. Mas o que é mais importante? Então, mais importante é minha paz. Minha paz tem um valor, estar bem é importante para mim. Então, uno vai dando passos por conta disso também, não? Depois, escute, acá quando nós outros vamos hablar do perdão em la religião, por exemplo, em nós outros que somos cristianos e católicos, existe aí a confissão. Por exemplo, para os judeus, estes têm um dia que chama Yom Kippur, que é um dia de expiação, que é um dia que uno pede perdão também. Por exemplo, em o Islã, se tem essa consciência de que Deus perdona todos os pecados prévios que se fazem os muçulmanos, não? Então, é um dia também, e também é um acto que a pessoa pede perdão a Deus. Em os três casos, em as três grandes religiões, se ensina também que uno deve temer a ira de Deus. Assim, porque assim como Deus perdona sempre, Deus pede que nós outros também perdonamos, porque se Deus é capaz de perdonar, nós outros que somos filhos de Deus também devemos sempre dar esse passo, não? Também há outras religiões que não têm assim a ideia de um Deus que castiga ou que está para condenar ou para amar, tem esse valor do perdão, porque um vê o perdão como figura entre as ações recomendadas para alcançar a paz espiritual. Então, não é tanto delante de um Deus, pero uno quer buscar o perdão ou perdonar para ter paz espiritual. Se uno vai ao budismo, por exemplo,
o perdão se entende como um ato de generosidade. Então, quando um é generoso, por exemplo, a generosidade também é um valor, não? Então, quando é herido, é chamado, é invitado a distanciar-se desse ego herido e abandonar o ressentimento. Você vê que, independente de ser cristiano ou não, ser muçulmano ou não, a igreja você mixa de sabedoria em todas as religiões, não? Pero também, independente de ser religioso ou não, é um valor do homem, não? Que a generosidade, para o homem novo é generoso, e também um homem novo é invitado a distanciar-se de seu ego herido e abandonar os sentimentos para estar livre para viver um novo caminho, uma nova vida, né? Uma nova, para seguir uma nova ruta, não? Então, e assim uno sigue em la cotidianidade da vida mais iluminado. É o movimento do Focolá, que eu e alguns outros fazem parte, nós outros, quando encontramos uma pessoa que está bem, que está contenta, não? Nós outros dizemos, essa pessoa está luminosa, não? Quer dizer, a pessoa luminosa é que está em la graça de Deus. Também em la recuperação, nós outros, eu sou muito sensível a la unidade, não? La vida, como vivo em la fazenda há muitos anos, às vezes eu visito algumas fazendas e eu visivelmente eu noto os tipos que são luminosos e os que não são luminosos. Então, quem é luminoso é quem é capaz de perdonar dia a dia, quem é capaz de viver a palavra com mais radicalidade, que está aberto às inspirações de Deus, não? Então, quando não perdona, é chamado também a ser mais luminoso, não? Também entendemos que quando uma alma se eleva, todos ao redor se elevam. E quando uma pessoa é cerrada para o perdão, também uno é como a comunidade sente, não? Então, o perdão, como já falamos antes, pode ser uma fonte de bem-estar, tanto emocional, que é importante porque tudo passa primeiro pela cabeça, pela racionalidade. Também tem um bem-estar físico, para as duas partes que estão involucradas, não? E também nós outros vamos encontrar como o perdão como um instrumento para superar viejas heridas e seguir adelante, evitando assim danos que ocasionam traumas ou ressentimentos muito prolongados. Às vezes uno chega com 50 anos e não consegue perdonar o papá que abandonou quando eu era ninho. Significa que eu tenho 50 anos, pero em mim vive um ninho herido. Então, esse tempo na fazenda é um tempo que uno pode abrir-se em la comunhão mais profunda com o sacerdote, ou com seu responsável, ou com um voluntário que tenha uma sabedoria que vá em la fazenda, e aí sim uno vai também dando passos para livrar-se, não? Para um não viver com esse ressentimento, para que esse ressentimento adentro não seja mais prolongado, não? Então, que benefícios pode trazer o perdão para nós outros, né? Então, uno volve ao presente, uno não queda tão preso em las coisas que passaram, não? O perdão permite eu vou me olvidar-me disso, é dizer, deixar atrás o passado e centrar minha atenção em o presente. Então, onde está minha atenção nesse momento? Minha atenção deve estar em minha caminhada, em meu bem-estar presente. Eu devo estar atento a como eu convivo em minha comunidade, como eu trabalho em minha comunidade. Eu sou disposto para amar na vida presente, porque é a vida que eu não tenho nas mãos, senão eu não vai estar sempre ou depressivo e triste, pensando nas coisas do passado, senão
com muita ansiedade pensando em um futuro. E uno não tem essa paz que traz o presente. E pode ser uma causa, pode ser a falta de perdão, não? Então, se é um benefício, uno vive com mais intensidade o tempo presente. E quando uno está em o tempo presente, uno tem maior produtividade. Produtividade em seu trabalho, pero produtividade psicológico, produtividade em sua caminhada, não? No seu bem-estar. E aí uno vai tendo propósitos personais. Então, não sei, se uno é perezoso, eu tenho aqui, vou trabalhar para essa pereza, às vezes eu não tenho pereza espiritual, então eu vou crescer mais em minha união com Deus, ou uno vai, eu quero crescer intelectualmente, então se uno também tem uma pereza intelectual, então eu vou buscar pelo menos ler um ou dois livros por mês, ou vou buscar a leitura, ou se eu não sei ler, ou vou buscar aprender, então se uno vai atrás da sabedoria, ou seja, eu não entendo as coisas de Deus ou as coisas da igreja, eu vou buscar perguntar ou ter mais interesse por la palavra, por a liturgia. Então, uno vai encontrando em sua caminhada coisas para evolucionar, para crescer, porque senão uno queda parado. Sabe que nós outros dizemos sempre essa frase na fazenda: quem não progressa, regressa. Não é que uno queda parado. Então, uno pergunta, como está a tua caminhada em La Fazenda? Então, caminha quem tem propósitos, quem quer crescer, quem vive a palavra. Quem não vive, não caminha. Então, uno está simplesmente passando um tempo, pero caminha quem vive, quem ama. E amar também é perdonar. Depois, uma outra coisa positiva é que uno aprende a superar o rancor. O perdão pode aliviar sentimentos negativos, como a rabia e a frustração. Então, generalmente, quem passou por la droga tem baixíssima tolerância à frustração. Em La Fazenda, vocês devem saber que existem alguns homens bombas, não? Que não pode fazer nada que lhe desguste que explota, ou que queda com raiva, ou agressivo, não? Então significa que é um drogadito que não usa mais a droga, pero não sanou o não sabe frustrar-se. E cada vez que existe uma frustração, ou eu quero enojado, ou não quero trabalhar, ou quero pelear, ou quero ir-me, ou quero abandonar minha experiência, porque uno não sabe frustrar-se. Então, uno quando vai crescendo espiritualmente, uno também vai trabalhando esse aspecto da rabia e da frustração. E esse é um benefício, não? E assim uno vai deixando atrás os efeitos nocivos que conchevam o estresse, a depressão, a ansiedade, entre outros emoções e sentimentos negativos. Para dizer positivo, quando é difícil dar um passo de perdonar, pero quando uno perdona, tem vários efeitos positivos. Assim também como é difícil terminar o ano de recuperação, uno passa muitas coisas, né, na caminhada, pero quando suporta por amor, suporta porque tem um propósito, uno vai encontrando também as alegrias e que esses valores existenciais vão quedando mais profundos e firmes em uno, e uno também sente-se que eu sou um homem mais forte. Eu não sei quanto tempo de caminhada vocês têm aí em tua fazenda, pero seguramente tu deve ser um homem mais forte de quando tu chegaste. Não sei, vocês de Águas Calientes me escutam bem? Entendem bem? Ok. Sí. Ok, não sei se vocês estão distraídos com outra coisa, não sei, pero bem, sigamos. Depois, o perdão pode ser parte de uma dinâmica de amor próprio, já que parte de aceitar é o hecho de me lastimaram, então eu fui lastimado.
Então, as pessoas se ocupam de seus próprios sentimentos em lugar de centrar sua atenção e energia na pessoa que te lastimou. Então, generalmente, uno passa muito tempo pensando em quem te lastimou. Pero ao contrário, quando uno perdona, deixa isso para trás e sigue adelante, uno foca-se mais em si mesmo e uno vai tendo mais estima. La estima significa eu puedo, eu logro, eu sou bueno, eu sou capaz. Pero quando uno está preso em esse sentimento negativo, uno não, essa coisa que falávamos antes de los propósitos personais, não? Depois, uno quando perdona, melhora seu relacionamento com os demais. Por isso que em la caminhada, em la fazenda, uno todos os dias pode ser invitado a fazer uma experiência de perdão, não? Porque o perdão dá para o outro nascer, pode reavaliar sua relação ou com sua família ou com os companheiros, restabelece uma nova relação, não? Ou introduz este cambio necessário para melhorá-la. Então, uno deve sempre crescer também em la convivência. Então, por exemplo, o irmão que vive comigo a meu lado, eu devo acercar-me para conhecê-lo. Generalmente, quem é mais difícil em la caminhada, uno deve fazer um esforço de crescer e uno vai como redefinindo modelos de relacionamento, não? Então, como que eu posso perdonar uma ofensa? Não existe um único caminho para chegar ao perdão. Assim como tampouco não existe uma obrigação de perdonar os danos sofridos. A decisão de perdonar pode dar-se de maneira espontânea ou pode ser um ponto ou pode ser a decisão de se poner um ponto final em um processo de arrependimento. O meu arrependimento é o arrependimento de outro, não? Uno pode decidir reconciliar-se por meio do diálogo com a outra pessoa. Sin embargo, pode existir um esquema general de los passos a seguir para alcançar o perdão. E esses passos para alcançar o perdão poderia ser o seguinte, por exemplo, reconhecer o dano sofrido. Eu reconozco, o primeiro passo para perdonar, tanto a terceiros como a uno mesmo, é identificar, eu vou identificar onde está a herida e reconhecer o dano. Então, eu reconheço que hice dano, ou reconozco, não vou negar que me fizeram dano. Esse dano que generaram. Isso significa volver mentalmente, uno vai pensar mentalmente, uno vai volver a la ofensa e razonar objetivamente que foi o que passou. Então, uno vai fazer uma leitura. Isso me passou. Quais foram as ações mais dolorosas? Uno vai pensar qual foi o que mais me hizo sofrer e de quem é cada uma dessas responsabilidades. Então, uno não vai negar. Pero não é que uno vai pensar em todo culpar ou para lá lastimar-se mais a uno mesmo, não. Pero é importante identificar com uma consciência mais limpa, não? Depois, uno, é importante buscar apoio de terceiros, buscar a comunhão. É possível que compartilhe a ofensa sofrida com outras pessoas, pessoas que têm sabedoria, não? Buscar uma opinião neutral em um assunto pode ajudar a clarificar a própria perspectiva e desenhar uma estratégia para chegar ao perdão. Então, não vai encontrando em la comunhão uma luz para essa situação. Depois, uno em sua mente, ou pode escrever também, uno vai encontrar razões para o perdão. Dado que nadie pode obrigar-se a perdonar o que lhe duele, é importante achar razões de peso que sejam significativas para deixar atrás as ofensas sofridas e abandonar o rancor. Se deve ter um motivo forte para empreender o processo de perdão. Seja sentir-se melhor com alguém,
repreender uma relação ou simplesmente olvidar o sucedido para seguir adelante. Pode ser que minha razão é de eu quero ter paz, é de eu quero seguir minha vida, isso não pode prender-me mais. Então, se isso deve ser tão importante para ti, ser livre e não, que uno dar um passo forte delante de Deus para lograr perdonar. E depois, quando se habla confrontar o outro, significa, às vezes, ou por meio de uma carta, ou por meio de um encontro, fazer uma experiência de humildade, às vezes, para dar o passo de eu te perdono, pido perdão, não? E depois, uma coisa importante, assim, que é muito importante, não somente para o perdão, às vezes, em la vida, uno deve deixar ir, ou deixar se um sentimento, ou uma emoção, ou algumas pessoas que devem ir-se, não? Espiritualmente, em La Fazenda, se habla muito que há que saber perder. Então, uno perde a razão ou perder pessoas, não? Porque a última etapa do processo de perdão passa por deixar ir. Então, eu deixo que baixa o vivido atrás, às vezes asiano, porque eu tenho que soltar isso, não? Isso já passou. E vou olvidar. Ou seja, entender que há muita vida adelante e que eu devo elegir livremente, eu dou um passo, eu elijo como vou viver agora essa vida nova. Eu vou viver anclado em o passado, em o dolor padecido, ou vou viver de um modo aberto ao novo, ao novo. Hoje eu vou estar aberto a meu futuro, a minha vida nova. Então, só escorrendo este último, essa vida nova, será possível perdonar de todo e cicatrizar essas heridas que estão dentro. Então, se o que vale mais, o que me fizeram mal, ou o que vale mais, essa perspectiva de estar aberto para a vida nova. Tá, esse era um pouco sobre o perdão. A hora, eu pensei, eu busquei o Evangelho em la Bíblia, algumas frases que são infinitas, em que no Antigo e no Novo Testamento com Jesus, quando se habla do perdão. É importante porque sempre o Evangelho sempre alumbra, não dá uma luz para entender melhor tudo, não? Então, em Colossenses diz assim: por lo tanto, como escorrido de Deus, para mim, cada pessoa que vive em uma fazenda é uma pessoa escorrida por Deus. Tu crees isso ou não? Perdão. Por lo tanto, como escorrido de Deus, santos e amados por Deus, então o profeta diz: revistam-se de afecto entranhable. Afecto entranhable é que deve entrar profundamente em ti buenos afectos, como a bondade, a humildade, a amabilidade e paciência. Não sei porque, sabe que viver em la fazenda também é tu querer que essas coisas hagam parte de ti, hagam parte de tua personalidade, tua identidade. Um homem novo, ele é bueno. Então, eu sou um homem que tenho a bondade, eu sou humilde, eu sou amável com as pessoas, eu sei pedir as coisas, eu sei comunicar-me, eu sou paciente, para tu ver que são valores profundos, humanos, não é? Que a espiritualidade dá para um. Então, Colossenses pede que nós outros sejamos amáveis, pacientes, de modo que se tolerem uns a outros e perdonem se algum tem queixa contra outro. Assim como o Senhor os perdonou, perdonem também a ustedes. Essa é um tip. O evangelho é sempre um tip, te faz uma invitação. Escute, se tu queres ser melhor, se tu queres caminhar, porque uno chega na fazenda pedindo ajuda. Pero às vezes uno escute uma formação como essa, pero depois não dá passos.
Porque Deus não nos chama para entender solamente com a cabeça, pero depois entender com a atitude. Então, se por isso eu queria encerrar com algumas frases do Evangelho, não? Depois em Efésios 4:32 diz: mas bem sejam bondadosos e compassivos uns com outros, e perdonem-se mutuamente, assim como Deus perdonou a ustedes em Cristo. Então, por que eu devo ser compassivo? Primeiro, porque é a vontade de Deus. Por que eu devo perdonar? Por tudo isso que já falamos antes, de uma visão sociológica, filosófica, ou de uma visão religiosa, mas também porque uno, quando está em essa caminhada, uno quer ter esses valores cristianos, não? E depois, em Provérbios, diz assim: é o que perdona a ofensa, cultiva o amor. É o que perdona a ofensa, cultiva o amor. Quer dizer, uno deja o terreno do coração preparado para receber a semilla que cai na terra e depois cresce. Quando uno não perdona, é como o coração está com essa terra cheia de pedras que Jesus planta a semente não cresce porque muere, porque está aí ahogada, apertada, não? E ao contrário, o provérbio: quem perdona a ofensa, cultiva o amor. É o que insiste em la ofensa, divide os amigos. Então, quem está preso em o rancor, em la ofensa, genera também divisão. Você vê que tem uma responsabilidade também em la família ou em la comunidade. É o passo de perdonar ou não perdonar, que é uma eleição, não? Depois aí em Marcos, agora o evangelista Marcos diz: e quando estejam orando, se tem algo contra alguém, perdone-lo, para que também seu Padre que está em o céu lhes perdone a ustedes seus pecados. De modo especial, cada um que chega na fazenda experimenta muito forte a misericórdia. E às vezes não é tão generoso para ser misericordioso. Então, isso também é uma invitação aí do Evangelho, não? E depois, aí outra frase acá de Pedro, em Mateus, não, que diz: Pedro se acercou a Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes tenho que perdonar meu irmão que peca contra mim? Hasta 7 vezes? E Jesus diz: não te digo que hasta 7 vezes, senão hasta 77 vezes, lhe contestou Jesus. Bem, hermanos, era um pouco isso que eu tinha para falar. Tinha mais coisas, pero me quedo um pouco por acá e deixo aberto agora se quedou algo no coração, ou se tem uma pergunta ou uma dúvida, se foi interessante ou não entendi. Se eu não sei se vocês registraram algo, pero agora, como eu já falei muito, podem falar ou perguntar algo a vocês. Não tenho vergonha ou timidez, que eu não tenho vergonha, não sou tímido com vocês. Afonso, Uhum. soy Roberto de Guatemala. Um gosto, Y Roberto. gracias, igual. Muy interesante el tema y bastante profundo. Ahora bien, estoy cierto en que perdonarse uno mismo eh, no es tan difícil, aunque a veces es difícil. Pero para perdonar existe siempre la vía de dos personas o de más. ¿Qué sucede cuando yo pido perdón y la otra persona no acepta el perdón? Yo voy tranquilo porque ya descargué, pero ¿cómo lograr que el hermano que fue herido, que yo herí, me perdone por fin? ¿Ya? Yo tengo la paz
en el sentido de que pido perdón y, y me desahogo, suelto lo que tengo dentro. Pero el otro hermano, que es un gran amigo, muy querido, y que yo deseo profundamente que me perdone, no lo hace. Gracias. Bem, aí achei esse momento, tu tomaste uma decisão para tu bem-estar, para todo isso que nós outros hablamos antes. Pero tu não tens a responsabilidade sobre a decisão de outro. Então, existe tu parte. Depois, se o outro deveria perdonar-te, porque isso também vai ser um bem para ele, ou por tudo isso que já falamos. Pero se ele não logra dar o passo, significa que ele necessita de seu tempo para digerir todo o que passou e para dar o passo. Pero existe tudo parte e queda-te tranquilo e sigue tua caminhada, não? Há um filósofo que diz assim: Deus perdona sempre. As pessoas, às vezes, nos perdonam. E a natureza nunca perdona. Então, significa, lo que está hecho. Então, não há como volver atrás. Então, Deus é sempre misericordioso. Não sei, um dia, tu estava borracho, saiu manejando o auto de tu família e tá aí, sofreu um acidente, depois em esse acidente. Depois tua família vai perdonar-te em algum momento. Pero a natureza não perdonou. O que está hecho, ela está sem perna. Assim também a vida da drogadição, há coisas que estão hechas e que está aí, há que são as consequências. Por exemplo, às vezes, uns quedam com sequelas psíquicas. Acá em Uruguai se diz que, em Brasil também se diz que às vezes o drogadito é sequelado, não? Porque queimou alguma coisa aí. Pero hay secuelas de la vida de la drogadicción, o físicas, o psíquicas, o emocionales. Esse é um hecho. Pero sim, Deus é generoso, misericordioso, te dá a oportunidade de uma vida nova, cheia na fazenda, tu família se acerca, pero há coisas que estão hechas, e eu não vou viver. Pero também é o perdão. Às vezes, eu tenho experiências, como vivo há muitos anos na fazenda, 99,9% das famílias perdonam e se acercam, pero há um porcentagem de famílias que não querem ver mais os chicos. Eu tenho um chico acá comigo que a família não quer verlo, não o perdona. E ele sofre por isso, não? Então, pero agora ele não vai mais viver porque a família não o perdona, não, ele vai conviver com esse sentimento, pero deve seguir adelante. E ele já deu o passo de pedir perdão, de escrever, de verdade eu conosco, estar arrependido, pero o que a família viveu, a família necessita de um tempo, me disseram para mim, eu necessito de um tempo, por agora não é nosso momento. E também o dia a dia da fazenda, às vezes passa. O hermano não está em seu momento para perdonar. Por é importante, a experiência coletiva, o perdão involucra duas partes, pero é importante uno, em sua liberdade, dar o passo uno, depois. Alfonso, infinitas gracias por agregar a mi acervo este cúmulo de conocimientos. Dios te bendiga. A voz igual. Que um dia nos vemos por la vida. Primero Dios. Guadalajara. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenos días, Afonso. Buen día. Bueno, yo me presento, soy Saúl. Bueno, yo tengo una experiencia, por ejemplo, el perdón con mi expareja. En su momento
yo le pedí perdón por todo lo ocasionado, pero ella lo que me contestó fue que ella no tenía nada que perdonarme. Eh, entonces, pues, que me dijo que me perdonara a mí mismo, entonces con eso me fui. Ahí como en esa situación que se debe cómo debo de reaccionar, porque de alguna manera me quedé así como que, chino, ¿no? O sea, no sabía nada del perdón, lo único que tenía que decir era eso, pedir perdón, porque era lo único que tenía en ese momento, ¿no? Pero no desconocía lo que era el perdón. Lo había escuchado, ¿no? Del perdón, pero solamente en cosas de todo el día, ¿no? En esos momentos de pedir perdón por cualquier cosa, pero no en una situación de así, de pareja. Gracias. Entonces, en ese caso, tú hiciste tu parte, pero é importante entender como cada persona é uma persona. Às vezes, a leitura que tu haces da situação é uma, e o modo que a outra pessoa faz uma análise da situação é outra. Então, às vezes, uno sente que deve pedir perdão pela pareja porque tem consciência de todo o mal que hizo. Pero, às vezes, a outra pessoa já está em um processo que te deixou ir, que te liberou, e que sente que está justo. Eu vivo na situação parecida porque também estou acompanhando um muchacho que foi casado muitos anos e ele sofria era alcoólatra, não? E tomava muito e a esposa sempre o acompanhou. Pero agora ele está na fazenda e a esposa, ele escreveu pedindo. A hija dijo, não, eu sinto que não tenho nada para perdonar-te, pero eu vivi muitos anos contigo e sofrendo. Agora eu estou vivendo meses sem ti e descobri que sou mais feliz e estou mais em paz. Eu não tenho nada que perdonar-te, está tudo bem, pero siga tu caminho e eu sigo o meu. E para ele foi muito doloroso, porque ele pediu perdão na esperança de reconstruir esse matrimônio. Pero a pareja já sentiu que não era mais isso. Então, se ela o liberou em paz, pero ele está em esse processo também de liberá-la, não? Então, Gracias. é importante cada um dar seu passo e a outra pessoa não tem. Porque quando uno pede perdão, uno como já não sou mais responsável por o mal de outro, não? É verdade que passou, pero eu estou arrependido, isso é importante. Depois, se a pessoa deve dar o passo, deixa. Gracias. Amém. Gracias también. Buenos días, mi nombre es Ricardo Morales, tengo 42 años. Mi pregunta es, yo antes de que mi papá falleciera, muchos hermanos también me decían que pidiera perdón por las cosas que hice mal. Hasta la fecha no he sabido cómo pedir ese perdón a un ser que ya no está, pero también con un hermano que no nos hablamos. No me gustaría pedirle perdón, pero él es muy cerrado. Entonces eso es lo que a veces me frustra en decirlo, y no sé cómo lo vaya a tomar él o yo. Esa es mi pregunta.
Escucha, não sei, ele vai visitar-te, tu papá? Ele vai na visita ou não? Mm, no, mi papá ya tiene tiempo que falleció, pero eso es lo que también me ha costado decirlo en las comuniones de alma. Hasta ahorita lo estoy diciendo. Eso es lo que también a mí me causa frustración, pues. Escucha, primeiro é importante em algum momento fazer um colóquio, ter uma conversação profunda com um sacerdote ou com um outro responsável, ou buscar alguém que tu possa compartilhar isso. Depois, eu sinto que quando a pessoa está em outra dimensão, depois da morte, um paraíso, não? Uno deve rezar sempre por la misericórdia de Deus para com essa pessoa. Então, se, por exemplo, se tu está atento em la missa, há um momento que em la missa, esse é o momento que, por nossa fé, que se une cielo e terra, não? É a Eucaristia. E chega um momento na missa que uno recuerda e pede pelos falecidos. Por exemplo, eu tenho todos meus abuelos mortos, esse momento na missa eu me uno a eles de forma muito profunda. Então, você acha que também é um momento que tu deve ir fazendo essa experiência em cada missa de encontrar-se com teu papá, assim, de pedir perdão a ele. Primeiro, é um pedir perdão, por exemplo, quando eu penso em meus avós na missa, esse momento que nós rezamos pelos que já se foram, não? Antes da consagração, assim, eu pido pela misericórdia de Deus para eles, para que Deus os tenha um bom lugar, que não foram santos, então que Deus os receba. Eu sempre pido a misericórdia para os cuide bem de eles em o paraíso. Depois, eu estou seguro que eles estão delante de Deus. E assim, eu sinto como eu dou um abraço em cada um deles. E que eles também tenham uma proteção sobre mim. Pero se tu papá está em Deus, tu papá tem uma mirada das coisas com a mirada de Deus. Então, se ele também tem uma mirada sobre ti, uma mirada de misericórdia. Então, eu penso que esse relacionamento tu vai ter com tu papá por toda a vida. Se tu é cristiano, em cada missa tu vai encontrá-lo. E assim, e para mim a missa é muito importante porque eu sinto aí um clima místico assim na missa, não? Então se uno estar aqui e aí tu vai sempre pensar esse momento é um abraço que tu dá, isso também faz bem para a mente, para a emoção, não? Que tu tenha um encontro mais amoroso, afetuoso, porque pode ser que quando teu papai estava vivo, às vezes eu não tenho uma cultura tão machista, eu uma cultura tão de rancor, de ódio, que não era um relacionamento familiar como Deus pensa, pero agora é um relacionamento novo, porque tu está em uma experiência nova e teu papá também está em uma experiência nova, então é todo novo, onde ele está. Então, se tu vai como eu penso que é o lugar mais lindo para ir reconciliando-se com teu papá é a Shin na missa. Depois, assim, um rosário, poner também em silêncio em teu coração, e aí uno vai sanando, porque a hora é um perdão espiritual, porque tu não tem a possibilidade de encontrá-lo. Pero o perdão espiritual se dá aí na missa. Gracias. Força, que tu encontre essa paz aí adentro que é importante para seguir a vida nova com sem esse ressentimento, sem essa culpa, não? Porque Deus não quer isso para vós, seguro. Gracias. Unidos. ¿Qué tal, Afonso? Buenos días. Buenos días. Yo soy Alejandro y tengo 29 años de edad y tengo 5 meses aquí en mi caminata. Yo quería hacerle una pregunta, algo si me podía orientar, no sé si estoy bien o estoy mal. Ah, mm,
Yo aquí no le escribo a mi familia, no le escribo a mi madre. Bueno, mi mamá es la más cercana. No he buscado escribirle a mi mamá ni a mi papá. Con mi papá yo tuve un problema muy grande que a veces en la vida he preferido mantenerlo lejano, sino que no sé si yo esté bien al mantenerme alejado de escribirle a mi mamá o de comunicarme con ella. No sé, a veces por el miedo al rechazo, pienso que es el miedo al rechazo a que mi mamá vaya a decir, "Pues, tú decidiste andar en el mundo de las drogas, tú sal solo". Yo aquí estoy por ayuda de un tío me ayudó a estar aquí y esa es mi pregunta. No sé a veces si no sé si yo tengo un resentimiento hacia mi mamá o hacia mi vida, porque mi mamá, por decir, hizo su vida con otro hombre y se alejó mucho de mí y yo de ella. A lo mejor pienso que puede ser eso y no sé, la verdad, tengo 5 meses y no he buscado escribirle. La verdad, no he buscado ni nada. A veces sí me como que los compañeros, los encargados me dicen. Y yo le digo que no, que así estoy bien, que yo quiero curarme yo primero y buscarla cuando yo esté aquí o el día que yo acabe mi proceso. Bien, escucha, antes de buscarla, de escreverla ou não escrever, buscarla dentro ou fora, tu deve trabalhar essas coisas em ti. Quer dizer, aí essa herida do abandono, essa derrou para ter uma vida com outro homem, como elige a ele, dá o amor deixa a ele, não dar a ti. Então, se tu sente esse desamor por conta deixa de tua família. Então, se primeiro hay que sanar isso. E como sana isso? Em la comunhão. Então, se tu deve buscar, às vezes, uno hace comunhão com os companheiros da caminhada, pero os companheiros têm um desejo de ajudar, está em seu processo. Então, se uno sempre deve encontrar alguém que tenha uma sabedoria espiritual para orientar. Então, isso se encontra na comunhão mais profunda. Então, eu penso que esse tempo na fazenda é um tempo de uno, primeiro para sanar a uno, para depois uno sanar os relacionamentos. Com 5 meses, tu está em esse tempo de entender primeiro tua história, depois que tu está seguro de si, aí tu vai buscar sanar esses relacionamentos. Depende. Cada um não tem história. Tem gente que tem uma relação muito tóxica com sua família e que não pode acercar-se de sua família porque queda pior. E outros não, que logram. Aí cada um é um e tem que entender. Então, meu conselho nesse momento seria, primeiro, buscar ter uma força em ti, cuidar de ti, por meio da comunhão com o responsável, com o sacerdote, e tocando em esses temas que são mais profundos, para depois sim dar um passo, se necessário, porque a comunhão vai orientar-te, se é necessário sim ou não. Me parece que esse momento não é o momento adequado, pero adelante pode ser. Ok, muchas gracias. Por nada, hermanos, escucha, yo me encantaría pasar más tiempo, pero como nos desencontramos un poco con los horarios, yo tengo que irme ao aeroporto buscar un matrimonio que está llegando, pero no sé, yo no los conozco bien, pero aseguro mi unidad. Prometo, assim, esses dias em la missa rezar também por ustedes aí de Guatemala, de Guadalajara, de Agua Caliente, toda a minha unidade. E, em último caso, o Padre Valmir estará aí para amar todos ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias. Bonito día. Gracias, Afonso. Ya está liberado. Ve en paz y que el Señor siempre lo acompañe. Amém. Com a bendição de Padre Valmir, agora então esse dia vai ser lindo. Sí. Gracias. Bonito día. Gracias a todos, hermanos. Um dia nos vemos. Tchau, tchau. Sí. Ustedes, hermanos que participan de la formación, ¿pueden quedarse un ratito más, por favor? Y Afonso
Adiós, ya se fue. Afonso, vete. Entonces, tengo la alegría de comunicarles que este fue el último tema de la formación. Terminó, fue tan rápido. Entonces, aquí terminamos la formación también. Después se pasa algo a más, comunica a sus encargados también. No más es esto. Y agradecemos mucho a Dios la perseverancia de todos. Sé que no fue fácil acompañar por la propia dinámica de la formación. Y bueno, ¿cómo se dice? Las situaciones de dificultad por internet y todo, pero tengo casi todas las sesiones tengo grabadas. También me faltó nomás, creo que una o dos que yo no la grabé, pero tengo. De otras veces tengo, por ejemplo, tema. Por ejemplo, este tema de hoy está grabado y después hay otros temas que no están grabados, pero tengo grabado de otras formaciones. Entonces tengo ahí completito todos los temas también. Si ustedes ahí quieren mirar algo y pidan a sus encargados, ellos me piden y subo todo al YouTube. ¿Está bien? Ok, está bien, Padre Valmir. Dios les bendiga mucho. Gracias por su participación también. Gracias. Al contrario, gracias, adiós. Saludos. Saludos. Nos marchamos, locos.